agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito por nós. Deus tem feito coisas por você, pela sua casa, pela sua vida. Eu estava hoje fazendo um balanço desse ano na minha vida, muitas coisas para agradecer. Eu também sei que na sua vida não é diferente. E ver mais um testemunho de cura, porque Deus não mudou. E aqui na hora do louvor me veio uma impressão, eu queria talvez seguir esse fluir, mas queria orar com vocês antes. Você pode ser grato pela cura do irmão Miguel que ele recebeu? No sábado, conjuntivite, no domingo, completamente curado, sem nenhum sintoma. Então Deus é um Deus que continua velando para cumprir a sua palavra. Eu queria agradecer a Deus porque Ele tem cumprido a sua palavra. Vamos levantar nossas mãos para Ele nesse momento. Glória a Deus. Você pode ser grato porque Ele tem cumprido a palavra dEle. Ele tem sido fiel à palavra dEle. Ele tem sido aquele que não se esquece da sua promessa. Obrigado, Senhor, por sua fidelidade. A sua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Que o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Que não há coisa demasiadamente difícil para o Senhor. E nós estamos aqui, Pai, nessa penúltima quinta-feira do ano 2024, atestando que o Senhor tem sido fiel, que o Senhor tem sido bom, e não vai ser diferente, Pai, até o final desse ano. Nós agradecemos tudo que o Senhor fez, mas também tudo que ainda vai se manifestar. Obrigado por ouvidos para ouvir a sua palavra, por olhos para ver, e um coração sensível para perceber a grandeza do Senhor. Nós te damos graças, porque o Senhor é o Deus que opera grandes maravilhas, Pai. O Senhor é o único que opera grandes maravilhas. Nós te damos graças, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de você sentar, eu queria ler com você um salmo que eu li esses dias na devocional, 136. Eu vou ler na versão NAA, mas eu queria que pudéssemos colocar os olhos nesse texto, Salmos 136. NAA, por favor. Obrigado. Ele diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Se você não tiver nenhum motivo para dar graças nos seus últimos dias, nós temos um grande motivo, irmãos. Ele é bom. Então, nos dias mais difíceis, você pode lembrar, Ele é bom. Ele fala, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pode passar. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora olha o versículo 4. Ao único que opera. Não diz que ele apenas operou, diz que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então temos motivos para agradecer a Deus, irmãos, porque Ele é o único que opera grandes maravilhas. Amém? Então antes de você sentar, profetiza aí na vida do seu irmão, diga: eu declaro na sua vida, meu irmão, Deus operando grandes maravilhas. Amém? Diga para alguém aí também.
grande maravilha em sua direção. Diga, Grias. Glória a Deus. Você pode sentar um pouquinho. Obrigado ao grupo de música Menos Pedro. Vai entrar de férias. Fica comigo aí, então. Eu queria pedir para acender só as laterais. A gente está com a luz ali. Só as... Obrigado. Queridos irmãos, nesse tempo, um culto a Deus. Que bom que você veio, que bom que você veio buscar o Senhor. Na Bíblia a gente vê muitas pessoas saindo de casa para ir buscar. Hoje há um pensamento, né, do comodismo. Não, eu posso receber de casa, de certa forma sim. Mas os maiores milagres que vemos na Bíblia, as pessoas saíram de casa e receberam grandes manifestações do poder de Deus. A mulher do fluxo de sangue, Bartimeu talvez nem casa tinha, estava lá na rua e teve um encontro com Jesus. Naamã e tantas outras pessoas que buscaram o Senhor. Agora, enquanto estávamos aqui na adoração, me veio esse texto, eu queria ler com vocês, queria também ler com a igreja. João capítulo 6, a partir do verso 5. Nós temos uma passagem bem conhecida no contexto da gratidão. A primeira vez que Jesus multiplicou pães e peixes, ou poderíamos também dizer que foi a primeira vez que aconteceu essa multiplicação no ministério de Jesus, pelo menos que está registrada. E a Bíblia diz que aqui Jesus ergue os olhos e vê que uma grande multidão se aproximava. Ele diz a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Quantos aqui sabem, irmãos, que aquilo que nós estamos vivendo agora, talvez a gente não enxergue uma solução, mas Deus já sabe o que Ele pode fazer. Deus nunca é pego de surpresa. E às vezes quando eu estou orando, eu me exercito nisso, de nunca dizer assim: eu não sei o que fazer. Eu não sei como será, porque Deus já sabe. E é muito bom, se você não sabe como vai ser, agradece a Deus. Pai, muito obrigado. Porque eu sei, tu sabe. Mesmo quando eu não sei. É melhor agradecer, porque tem alguém que sabe como vai ser. E a maneira de Deus, irmãos, é a melhor maneira. A propósito, Deus tem um plano para esse culto. Uma vontade, Deus tem coisas para fazer. Mas cada vez que você vai lendo a Bíblia, você vê que pessoas, elas tiveram atitudes que atraíram a manifestação de Deus. Eu tenho certeza que o que Deus quer fazer hoje à noite não depende só dele. Depende também da nossa resposta àquilo que estamos ouvindo, né, recebendo da parte dele. Ele já sabia o que estava para fazer. Então, olha para alguém e diga: Deus já sabe o que vai fazer. Amém? Próximo. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse. Calcular. Todos nós, diante de uma situação assim, a primeira coisa é ir para as exatas, para o racional. E aí Filipe, ali no racional, informa Jesus que, olha, nem 200 denários daria. E um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Você vê que o que estava no caixa, na conta, ou até o empréstimo aqui que foi tomado, 5 pães e 2 peixinhos, era insuficiente para poder socorrer aquela grande necessidade. Vamos avançando. Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva, muita grama naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000.
Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quando queriam. Então, Jesus, ele deu graças, volta um pouco, e ele distribuiu. Ele foi grato e generoso. Nós temos aprendido isso, irmãos, que uma chave de viver uma multiplicação, a primeira é ser grato pelo que tem, a segunda é repartir. Para que seja suficiente um dia. Esse pensamento de alimentar, né? Não, quando eu tiver, eu vou fazer algo por alguém, é um dos maiores enganos. Porque até o jovem que tinha 5 pães e 2 peixes, já entendeu isso andando com Jesus, que mesmo não sendo o suficiente, era uma semente. Às vezes o que temos não é a provisão, mas pode ser a semente da provisão. Nunca despreze o que Deus coloca no seu coração para dar a alguém, porque às vezes pode parecer pequeno para você, uma migalha para você, mas para alguém pode ser uma resposta. 5 pães para mais de 5.000 homens, para mulheres e crianças. E aquele jovem que fez isso, eu acredito que ele estava tão grato a Jesus, que ele queria expressar essa gratidão, até porque gratidão se materializa. A gratidão genuína, ela tem atitudes correspondentes. Não apenas palavras, mas um comportamento correspondente. E aqui você vê um jovem sendo grato, ofertando seus 5 pães e 2 peixinhos. Não sabemos se ele tinha mais e comeu logo, porque alguns, eu vou logo me garantir, né? A gente não sabe, o que sabemos é que tinha 5 pães e 2 peixes, e ele colocou isso. Irmão, só quem é grato vai trazer o que tem para Deus. Eu não falo só de dinheiro, eu falo de tempo, talentos, da nossa vida. Alguém que é grato a Deus, entrega a sua vida para Ele completamente. Se Deus não tem os nossos recursos, por exemplo, é porque Ele não nos tem. Jesus disse que aonde estiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. Então, quando Deus tem o nosso coração, Ele tem os nossos recursos, Ele tem o nosso tempo, a nossa dedicação naquilo que diz respeito à obra dEle, à vontade dEle. E você vê aqui um jovem ofertando seus recursos, né, seu alimento. Então, gratidão e generosidade andam juntos. Próximo. Agora o que me chamou a atenção. E quando já estavam fartos, satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos algo bem interessante. E eu queria meditar um pouquinho com vocês aqui nessa passagem. Porque diz: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Olha que interessante. Eram 5 pães e 2 peixes. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se alimentam, ficam satisfeitos. E aí Jesus diz o seguinte: agora vamos recolher os pedaços para que nada se perca. Isso aqui me chama a atenção em relação à gratidão. Sabe por quê, irmãos? Porque gratidão também é administrar com responsabilidade o que Deus tem nos dado. Não é porque Deus me abençoa com o valor para pagar a conta de energia que eu vou desperdiçar o que Deus tem me dado. Não é porque Deus me abençoa que eu vou, todo dia, porque sobra um pouco de comida, eu vou jogar esse resto de comida, sabendo que aquilo pode ser utilizado. A propósito, quando a gente vai num restaurante, irmãos, não sei você, às vezes você pede lá um prato, sobra, e quantas vezes o garçom disse, quer levar? A gente diz o quê? Ah, sim, né, James? Né? Sim. Aí alguns, por constrangimento, dizem, não. Desperdiçando.
a bênção que Deus nos deu. Alguns que tinham constrangimento diziam assim: eu vou levar para o cachorro. Bota aí que eu vou levar para o meu cachorro, não sei o quê. Orgulho. Orgulhoso e mentiroso. Sabe, se Deus tem nos dado, uma das expressões da gratidão é administrar bem o que Deus me deu para que não se perca. Isso é um alimento, isso é um testemunho de cura de conjuntivite, como vimos hoje. Deus tem feito tantas coisas por nós, mas ninguém sabe. Só o nosso egoísmo sabe o que Deus fez. Eu preciso propagar o que Deus tem feito na minha vida. Aonde eu chegar, irmãos, com quem eu estiver, que Deus me deu um livramento, que Deus me curou, que Deus me supriu. Mas foi só uma conta de água que chegou, tenho vergonha. Não tenha vergonha, porque isso vai abençoar outras pessoas. Talvez para alguns é sobra, para outros é uma provisão. Interessante que Jesus não fez muito esforço para multiplicar esses pães, mas ele valorizava o que Deus havia feito. Valorize o que Deus fez por você esse ano. Tome nota de cada oração que Deus te respondeu. Esses dias a gente recebeu um convite para ir ministrar fora. E vocês sabem, hoje eu estou gostando mais de voar, porque eu parei de falar que não gosto. Está sendo mais divertido voar. Eu preciso encarar o medo, eu preciso encarar sim. Agora está sendo mais confortável. Porém, quando eu vi uma agenda que a gente foi convidado para voltar, eram 3 voos. Tudo bem que eu estou gostando, né? Mas 2 para ir e 3 para voltar, 5 aviões. Eu disse: meu Deus, muito obrigado, Senhor. Mas eu lembro que eu orei: Senhor, por favor, olhe, em nome de Jesus, se o Senhor puder me favorecer, muda essa volta, para que seja pelo menos 2 só, como era muito longe o lugar que fomos. Irmãos, eu comecei a orar e dizer: Pai, muito obrigado por esse voo sendo mudado, só sendo 2, estou fazendo a sua obra, né? Gente, e não é que mudou, estava tudo comprado já as passagens, e para voltar só foram 2 mesmo. Talvez para alguém, uma migalhinha. Para mim, uma coisa que me alegrou: Deus me ouve. Sabe, se você não tiver nada para agradecer hoje, agradeça pelo simples fato de Deus te ouvir. Às vezes Deus está nos ouvindo, a gente não tomou nota. Hoje eu comecei a visitar algumas respostas desse ano. Sabe, irmãos, coisas não se manifestaram até esse dia agora, mas muitas outras se manifestaram. Sabe, Jesus era tão grato que ele administrava bem o que Deus fazia por ele, por aqueles que estavam ao seu redor, para que nada se perdesse. Seja desligar um interruptor, desligar uma TV quando não estamos assistindo, para que nada seja desperdiçado. Isso é gratidão, mas também guardar cada resposta de oração que Deus respondeu. E isso me inspira, porque quando avançamos um pouco mais, para João capítulo 11, por favor. João 11, verso 40. Vamos dar um pulinho aqui e avivar esse fundamento da gratidão. Aqui Jesus está diante do túmulo de Lázaro, como nós sabemos. E sabe,
Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vê que gratidão não tem a ver só com fatores externos, com coisas que aconteceram do lado de fora. Tem muitas coisas, irmãos, esse ano que aconteceram do lado de dentro. Esse ano para mim foi um ano de incômodos divinos. Qualquer dia, com a permissão de Deus, vou pregar sobre isso. Incômodos divinos. Deus nos agitando. Por exemplo, às vezes nós estamos ali, em casa, assistindo, fazendo outras coisas lícitas, mas sem futuro. Lícitas, mas sem futuro. Não é pecado, mas não é o melhor. Às vezes a nossa vida diária se resume em coisas que nem são pecado, mas não são o melhor. Não é o que Deus queria para aquele dia. E aquele incômodo divino. Você não precisa ficar aqui. Você nem deveria estar aqui nesse momento. Você poderia ir orar. Ou só eu que sou perseguido? Você deveria ir ler. Ler aquele livro que você começou e não terminou. Que você já reiniciou o mesmo livro 5 vezes. Agora eu vou ler. Aí estamos atolados em coisas que não são pecado, mas não são o melhor. Não era o plano de Deus para aquele dia. E perdemos, irmãos, quando não estamos buscando o melhor de Deus naquele dia. Com certeza perdemos o melhor de Deus. Às vezes Deus queria compartilhar tantas coisas, nos antecipar de tantas coisas, mas nós estamos ali. Mas isso hoje me veio como isso, esses incômodos. É Deus dizendo, é Deus falando, é Deus chamando, é Deus lembrando, é Deus nos tangendo. Sai daí, vem para cá. Eu não tenho tempo. Temos, irmãos, tempo. Só não estamos sendo gratos por Ele. Jesus disse, olha, vamos juntar os pedaços. Eram pedaços, mas foi Deus que deu. Não pode se perder. Tem algo divino aqui, tem algo divino operando em nossa saúde física. Quantos aqui são gratos de verdade? Se você não for, fica quietinho. Pela sua saúde física. Por poder andar, ver. Para alguns é pedaço. É tão comum. Para mim, eu estava hoje dizendo, Pai, muito obrigado pelo paladar, pela audição, por poder ver, pelo simples, poderoso fato de poder ouvir. Às vezes é tão comum sentar na mesa na hora do almoço, é tão comum para muitos de nós, quando para outros é um milagre ter um prato de comida de 3 em 3 horas ou 3 vezes ao dia. Não podemos ter como sobra o que Deus nos deu. E sabe, às vezes estamos procurando fatores externos para ser grato. E eu vou te dar um aqui, queridos. Esse fator de quantos aqui reconhecem, eu preciso buscar mais a Deus. Se você não reconhece isso, ora sobre esse avivamento pessoal. Quantos aqui reconhecem que precisam ler mais a Bíblia? Amém. Orar mais? Amém. Congregar mais? Amém? Amém? Fomos perguntados, eu até compreendo, se a gente vai tirar férias, por exemplo, da nossa oficina de casais. Claro que não. Os irmãos podem tirar férias, não é proibido, amém, irmãos? Vá, tire férias, viaje, vá para a praia, desfrute, vá para a Disney.
Amém. Estou profetizando aqui, estou profetizando, irmão. Receba aí, irmão. Vai, irmãos, desfruta do que Deus tem te dado. Mas a igreja não pode parar. Porque nós saímos de férias. É lícito. Mas o nosso trabalho aqui, eu estava agora vindo, a Aline veio conosco para cá hoje, ela contando, pastor, postei minhas fotos da oficina de casais. Uma pessoa viu, me perguntou, uma pessoa que ela nem conhece direito, conheceu esses dias no trabalho. E já está querendo se inscrever, ou já se inscreveu para a próxima oficina. Já se inscreveu. Nós não podemos parar, irmãos. Eu fiquei pensando, dizendo, Rose, tu já pensou, a gente não vai parar em dezembro. Até veio aquele pensamento, mês corrido, porque o que as pessoas falam, irmãos, mês corrido, olha, é muito trabalho, é uma correria do final do ano. É verdade, irmãos, que há uma correria maior, mas as pessoas não param de assistir às séries. Elas não param. E aí o que é que vão fazer? Nós vamos fazer a oficina em dezembro. Aí parece que Deus vem só para carimbar a maior oficina que nós tivemos esse ano. Então, eu creio que Deus está dizendo assim, vocês têm que ser mais intensos esse ano. E eu sei, irmãos, pelas demandas, trabalho de muitos, nem todos podem estar sempre, está tudo bem. Mas somos tão gratos a Deus que entendemos, não dá para parar. Se eu viajar, vai continuar a igreja funcionando. Algumas igrejas têm aderido, um recesso. Isso é muito bom. Cada pastor, ministério vai ter uma visão local. Talvez fechar a igreja por 15 dias, talvez por um mês. Há igrejas que estão aderindo. E assim, não é uma crítica, está tudo bem. Cada pastor com uma direção. Há igrejas que não fazem culto da virada. Mas nós vamos fazer. Então os irmãos que tivessem igreja para fazer o culto da virada, queremos anunciar que o Verbo Gravatar, 22 horas, dia 31, vamos estar aqui, buscando ao Senhor, muito gratos por tudo que vivemos esse ano, e todos estão convidados a estar aqui conosco. Amém? Então, gratidão, e foi tão gratificante ver tantos casais. Foi a decoração que mais tiraram foto. Foi. Fila para entrar. Foi lindo, irmãos, ver o que Deus fez. 55 visitantes. Pessoas que vieram de outras cidades, no mês mais corrido do ano. Então, um avivamento. Então, gratidão a Deus vai multiplicar também os nossos esforços para Ele. Amém? Glória a Deus. Então eu queria encerrar a minha mensagem trazendo esse princípio para você, de que não são fatores externos, porque às vezes estamos focados só em coisas externas. E eu estava dizendo, Senhor, muito obrigado por me incomodar esse ano. Por me incomodar, que Deus nos incomode ainda esse ano, irmãos. A valorizar a sua palavra. Ainda hoje há países que não podem ter a Bíblia em casa. Ainda hoje há países que para ler um versículo da Bíblia, um capítulo, você tem que entrar numa fila de espera. E muitos tratam a Bíblia como uma sobra. Uma sobra. Se der tempo eu vou ler. Que o pão nosso seja priorizado todos os dias. Mas eu queria trazer isso aqui para vocês. Estou falando de manter uma voz de agradecimento. E João 11, verso 38, volta para mim 2 versículos, que diz: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então Jesus ordenou:
tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Próximo. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Antes de dar um comando de ressurreição, antes de viver a ressurreição de Lázaro, Jesus foi grato a Deus, porque Deus o ouviu. Olha que motivo para agradecer, irmãos. Não precisa falar nada, mas quem aqui agradeceu a Deus hoje? Quem aqui agradeceu a Deus hoje? Porque Ele te ouve. Talvez, quando formos almoçar, agradecemos pelo café da manhã. Mas é importante, diga: eu sei que o Senhor sempre me ouve. É muito bom saber que Ele nos ouve. Glória a Deus. Deus ouve você. Isso é muito precioso. Saber que Ele nos ouve. Glória a Deus. Então não importa a situação que nós estamos vivendo, nós vamos ter motivos para agradecer a Deus. Porque Ele nos ouve, porque Ele tem nos abençoado, nos dado o pão nosso. E eu preciso valorizar tudo que Ele fez chegar na minha mão esse ano, até aqui. Cada livramento, cada oração respondida. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ouve, o Senhor tem nos agitado, não tem nos deixado acomodados, o Senhor tem nos incomodado, e somos gratos ao Senhor por isso. Sabe, irmãos, gratidão é uma cultura eterna. Lá no céu, não vamos estar mais casados. Para alguns alívio, para outros um lamento, né? Eu vou lamentar. Não sei como é que vai ser, mas se Deus disse que é bom, eu vou dizer, pelo menos, Pai, nos coloque vizinhos, tá tudo bem, amém? Mas a cultura da eternidade cultiva gratidão. Olha o que diz em Apocalipse, porque gratidão, irmãos, é uma cultura dos salvos. Aqui e lá. Lá vai ter ações de graças para Deus. Apocalipse 7, do versículo 9 em diante, há uma visão que o apóstolo João viu dos salvos, e diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar. Aqui está falando dos glorificados. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com forte voz. É por isso que às vezes a gente diz: irmão, diga amém, diga aleluia, glória a Deus, porque quem está vivo, irmão, se expressa como quem está. E clamavam com forte voz, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus
para todo sempre. Amém. Mas olha o que ele diz aqui, irmãos. A glória. Vamos dizer isso aqui para Deus agora. Vamos lá, 1, 2, 3. A glória, a sabedoria, as ações de graças, sejam ao nosso Deus. Amém. Você pode estar num dia difícil, num dia mau, não sei o que dizer, não tenho força para falar. A glória, Senhor, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Glória a Deus. É uma cultura do céu, é um estilo de vida. E não se limita a fatores externos. Eu sei, irmãos, que há dias que a gente não quer falar, que a gente não quer louvar. E nesses dias Deus também espera ações de graças, expressões de reconhecimento. Gratidão não é uma coisa que eu dou a Deus quando eu estou com vontade. A Bíblia fala de um sacrifício do Novo Testamento, que é o sacrifício de louvor. Sabe, alguém um dia falou isso, eu também creio que seja assim. Os melhores dias para engrandecer a Deus devem ser os dias, irmãos, difíceis também. Você está comigo? Sacrifício de louvor. Eu queria ainda te mostrar aqui alguns textos. Salmo 50, verso 14. Salmo 50, verso 14. Diz assim: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Ofereça a Deus sacrifícios de ações de graças. Naquele momento, de você procurar um motivo para agradecer e você oferecer a Ele esse sacrifício. E sabe, se você prometer alguma coisa a Deus, não tarde em cumprir. Nós não vemos hoje no Novo Testamento essa questão de fazer voto. Vamos fazer um voto. Mas se você fizer, cumpra diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus não se agrada de tolos. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Mas olha o que ele fala aí no mesmo capítulo, versículo 23. Salmo 50, verso 23. Diz assim: aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Então, quem me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorifica. Porque ele não vive por fatores externos, mas cultiva o seu coração grato. E o meu último texto de hoje, que é o tema da ministração, de mantermos uma voz de gratidão, está lá em Jonas, capítulo 2. Quero ler o versículo 1. Só para você ficar contextualizado, aqui Jonas estava dentro do ventre do peixe porque ele não cumpriu uma ordem de Deus, não seguiu o plano de Deus e foi parar no ventre do peixe. E diz assim: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus. Então de um lugar, talvez sem esperança, ele ora ao Senhor. Não importa o momento, a gente deve orar ao Senhor. O versículo 7, ele está orando ainda, e ele diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe,
e este vomitou Jonas na terra. A gratidão, mesmo que atrasada, trouxe uma nova oportunidade para Jonas. Sabe, irmãos, às vezes tudo o que precisamos fazer é só reconhecer a bondade de Deus em nossa vida. E isso vai fazer com que essa situação que nos aprisionou possa nos vomitar para uma nova oportunidade. Eu declaro, irmãos, que toda circunstância que nós entramos nela, porque Jonas aqui entrou nisso. Jonas entrou nisso, mas a oração que ele fez ao Senhor, com voz de agradecimento, fez com que Deus mudasse aquilo que era uma sentença em uma nova oportunidade. Eu quero declarar que toda circunstância que nós entramos vai nos vomitar para uma nova oportunidade em Deus. Eu sei que não é um termo muito bonito, mas você, nós com um coração grato, seremos vomitados de toda fase que não provém da vontade de Deus. Vamos sair de lá com um coração agradecido. A gratidão vai abrir novas oportunidades. Então, é atrair o favor de Deus. E mesmo no meio da dificuldade, ele foi grato. E eu queria convidar você, junto comigo, hoje à noite, a procurar aí alguns motivos para agradecer a Deus. Coisas que Ele fez por você, por sua família. Porque Ele te ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que alcançamos o que temos lhe pedido. Amém? Então fique de pé comigo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Você pode ser grato a Deus por sua palavra, por sua bondade. Obrigado, Senhor. Você pode expressar sua gratidão com suas palavras agora. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós vamos tirar alguns minutos só para agradecer. Vamos ficar só no instrumental, só agradecendo agora por alguns minutos. Vamos nos exercitar na gratidão. Então procure alguns motivos para você agradecer ao Senhor pelo seu corpo, pela saúde física. Tantas pessoas esse ano perderam seus filhos, mas o Senhor preservou os seus. Tantas pessoas perderam seus empregos, suas empresas, mas o Senhor preservou você, abriu uma oportunidade nova. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Nós não vamos parar agora, continua procurando alguns motivos aí para agradecer. Obrigado, Senhor. Aleluia, por nos preservar, por suprir a nossa necessidade. Obrigado por nos incomodar, nos incomoda mais, Pai. Que aquilo que arde no teu coração possa arder no nosso. Que sejamos despertados, acordados, para fazer tudo o que o Senhor nos criou para fazer.
Que a tua vontade nos consuma, nos persiga, nos encontre. Que possamos nos apegar aos teus propósitos. Que esse seja um tempo, Pai, de nos apegarmos, de desapegarmos daquilo que não é a sua vontade para nós. Te louvamos por tua generosidade. O Senhor tem feito mais do que pedimos ou pensamos, mais do que merecemos. Muito obrigado, Senhor. Que a tua palavra seja uma prioridade, Pai, pois temos entendido que nunca vamos desfrutar do melhor sem oferecer o melhor. O Senhor não é injusto para galardoar a nossa negligência com as suas convocações. Eu agradeço, Pai, cada oportunidade que o Senhor tem aberto para a nossa vida, para cada família nesse lugar. Obrigado por cada real que chegou em nossas mãos. Obrigado pelos órgãos do nosso corpo funcionando plenamente. Obrigado, Senhor. Te damos graças. Você pode cantar um cântico novo a Ele, aqui também no altar. Você pode cantar, fluir. Te damos graças. Oferecemos um cântico novo de gratidão ao teu nome. Obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado pelo nosso casamento, pelos nossos filhos. Obrigado pelo trabalho, pelo salário, pelos clientes. Te damos graças, Pai, por tua presença conosco. Te damos graças pelo batismo no Espírito Santo. Vamos orar em outras línguas agora, sendo gratos. O apóstolo Paulo diz que quem ora em outras línguas dá bem as graças. Oh, aleluia! Vamos dar bem as graças. Oh, membakasi kantimabas. Robroko. Te damos graças, Pai, pelo sangue derramado, pela presença que habita em nós. Te damos graças, administrando bem o que o Senhor tem nos dado, não desperdiçando. Te damos graças. Muito obrigado pelo ar que respiramos, pela igreja que congregamos, por cada móvel da nossa casa, por podermos pagar a energia, a água. Obrigado porque temos saúde física, podemos servir ao Senhor. Obrigado, Senhor, por nos agitar por dentro. Obrigado por nos fazer, Pai, convocações que a gente nem queria, mas nós nos sujeitamos. Obrigado.
pelo princípio da renúncia esse ano, Pai, operando ainda mais em nós. Nós queremos ser gratos, expressando renúncia, dizendo não para nós, e sim para o Senhor. Te damos graças por isso, porque o Senhor nos fortalece para resistirmos às tentações. Obrigado porque o Senhor não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa cair em tentação. Obrigado por nos fortalecer. E obrigado, Espírito Santo, por trabalhar em nós. Obrigado. Não vamos desperdiçar tudo que o Senhor nos tem feito, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus.